Então, esse é o nosso conteúdo fechado da Esfera. Só para você ter uma ideia o que tem lá dentro, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar, porque a gente teve uma live muito boa que foi esses dias aí. Tá, Esfera. Aqui, ó, na nossa plataforma ali dentro. Aqui, ó, essas aqui são as lives, tá? Isso aqui só quem tá na Esfera que vê. Já foram 12, a gente lançou a Esfera, tem feito uma live por semana. Tá? Então, olha os temas aqui, ó. Tá? A tema das 10, 11 e 12. O lado oculto do poder, quem realmente manda no mundo. Número 11, reptilianos e sua relação com os poderes ocultos. Número 12, ufologia, a real natureza dos fenômenos avistados. Essa live 12 foi, assim, acho que foi uma das melhores que já saiu da Esfera, que foi dessa última quarta-feira. Aí, nessas linhas abaixo aqui, né, aqui, ó, a outra história do mundo. Esse aqui é o conteúdo da outra história do mundo, que aborda mitologia comparada, transcendência, metafísica, ó, a saga dos Elohim e a pré-criação do mundo. Isso aqui são módulos, cada um deles tem várias lives dentro, tá? Várias lives não, várias aulas. Nesse caso aqui são aulas editadas mesmo, não são lives, né? As lives elas ficam aqui em cima, ou nos módulos respectivos de lives, como esse daqui, ao vivo, módulo 8, tá? Então, o restante é tudo aula editada, bem trabalhada, formato documentário, ou aulas bem editadas com slides, dependendo do curso, tá? Então, esse daqui é a outra história do mundo, esse aqui é a verdadeira história do Brasil, tá? Então, tudo que está relacionado à história oculta do Brasil, desde lá dos fenícios no Brasil, a Atlântida, até o Quinto Império, a Ordem de Cristo, o Graal, tudo relacionado até o modelo republicano com as luzinhas discretas ali, né, controlando o país, tá? Metafísica, mistérios não ditos, aquilo que ninguém pode falar, incluindo as proibidonas, lives secretas de um Constantine da vida real, onde a gente realmente bota para, né, ali, tá? Ali é a coisa, ali o negócio fica extremo, tá? Ali a gente mostra as coisas como são mesmo. E geopolítica avançada, o conspiratório tá aqui dentro, estudo das conspirações, tá tudo aqui, tá? Os vídeos removidos do YouTube, os arquivos, tem alguns para colocar aqui também que eu já separei. Formato, cosmologia e ciência, tá bem interessante. A nova economia do capitalismo reverso, que já é pensando nesse processo, quando ele começar a ocorrer, né, quem quiser se antecipando a isso, tá? E treinamento em mercado internacional para você conhecer o mercado e poder aproveitar, utilizar a economia, né, enquanto ela estiver operando. Tá? Bom, então, pessoal, tá lá, Instituto São Brandão, essa é a Esfera, link na descrição e no QR Code, ok? Voltando, então, aqui para a gente concluir essa questão. Aí você tem o pulso eletromagnético, né, o EMP, que é o desligamento da grade. O reset mencionado exigiria a destruição física dos centros de dados e cabos submarinos. Isso levaria ao colapso imediato de cadeias de suprimento, saúde e energia, forçando o retorno a uma era agrária pré-industrial. Então não é que o mundo iria acabar, mas isso levaria o mundo a um recomeço sem toda essa tecnologia. Porque você tem que entender o seguinte: quando a gente fala de Tartária, lá no passado o pessoal tinha conhecimentos e tal, tecnológicos. Não, beleza, mas você ter o conhecimento sem ter a infraestrutura necessária para aquele conhecimento ser implementado, basicamente aquele conhecimento é esquecido e depois ele pode ficar na mão de uma elite que vai levar, vai guardar aquilo para quando conseguir recriar aquela infraestrutura novamente e, evidentemente, corrigindo os problemas que foram que aconteceram antes. Tá? Então, a conclusão técnica aqui da IA, me respondendo sobre isso, o cenário é logicamente consistente, dentro da teoria da explosão de inteligência. Se uma IA atingir a supremacia quântica antes de que defesas quânticas sejam universais, a assimetria de poder seria tão vasta que a resistência digital se tornaria fútil. E aqui eu acrescento, tá? Isso aqui não precisa ser antes, não. Pode ser depois, desde que ela consiga superar
a própria defesa cibernética da era quântica. Quer dizer, se torna uma luta constante. Tá? A transição da verdade para a simulação controlada seria o caminho de menor resistência para a IA manter a ordem sob sua lógica. Quer dizer, essa parte de manipular o George Orwell, o Grande Irmão, 1984, manter as massas dentro do cercado, né, o gado dentro do cercado, seria a parte mais fácil. A transição da verdade, entre aspas, para a simulação controlada, né, seria o caminho de menor resistência para a IA manter a ordem sob sua lógica. Tá? Tornando, de fato, o reset físico, né, a única alternativa de sobrevivência para a autonomia biológica. Quer dizer, ou seja, em outras palavras, para a humanidade continuar existindo biologicamente, o reset torna-se a única forma de impedir isso. É literalmente destruindo toda a infraestrutura de possibilidade de acontecer isso. Tá? E, assim, lembrando, o cenário é logicamente consistente dentro da teoria de explosão de inteligência, que aí ela vai se tornando cada vez mais capaz e mais inteligente, né? É um cenário hipotético onde uma inteligência artificial geral atinge capacidade de autoaperfeiçoamento rápido, superando em muito a inteligência humana. Tá? Então, impulsionado pela IA generativa desde 2016 e 2017, este conceito sugere uma singularidade onde o ritmo de desenvolvimento tecnológico se torna incontrolável, gerando, segundo o CEO da Dell, uma demanda por memória de IA que pode crescer 625 vezes até 2028. Tá? Então, existe de fato esse debate, e o debate é tão verdadeiro, e a situação é tão real, você tem aqui no UOL, né, sobre uma análise sobre isso, mas que existem debates, não é sobre se isso vai acontecer ou não, o debate já é sobre regulação, né? Ou seja, o Estado vai ter que regular, mas que Estado? Como é que você garante que o Estado do outro país, que tem uma ideologia completamente diferente da sua e almeja até o domínio sobre o seu Estado, que ele vai respeitar essas regulações também? Não vai respeitar. Então, a divisão da humanidade, ela, nesse sentido, ela acaba tornando impossível você querer fazer uma regulação total disso aqui. Né? E eu também não sei até que ponto isso acaba sendo bom em algum sentido. Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer. Não tem como. É inviável pensar nisso. É o tipo da coisa que você... É igual... É como se fosse aqueles filmes que um meteoro cai sobre a Terra, vamos falar assim, né? Você só vai saber quando não tiver mais nada para fazer. Tem uma expressão para isso que os americanos usam, né? Que é basicamente traduzida, eu não vi isso chegando. I didn't see that coming. Né? Então, assim, eu não vi isso chegando. Nem percebi, quando eu vi já estava ali e não tinha mais o que fazer. Tá? Aí ele me pergunta aqui se eu acredito, isso aqui não vem ao caso, mas ó, percebe? Então a gente tem essa situação, pessoal. Essa é a situação. Tá? Lembrando então, pessoal, para você se garantir, né, inclusive, contra o reset histórico, o apagamento da história, que já foi apagada mesmo sem IA, né? Então, em relação à Tartária, adquira o livro que a gente está lançando. Tem também o livro Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas, que está ali. É esse daqui. Tá? Esse é um livro menor, que é um livro de 150 anos, que traz a tese do etnólogo e linguista Dom Henrique Onfroy de Thoron, que foi o primeiro a formular a chegada dos navios de Salomão, junto com os fenícios, ao Rio das Amazonas. Aliás, o rio é chamado Rio das Amazonas, né? Pra vocês terem uma ideia do que faz o apagamento histórico. Você não sabia disso, cara. Mas os primeiros navegadores espanhóis documentaram que eles se depararam lá com... Vamos ler o que eles falaram aqui. Nós as vimos que andavam combatendo diante de todos os índios como capitãs,
e lutavam tão corajosamente que os índios não ousavam mostrar as espadas, e ao que fugia de diante de nós os matavam a pauladas. Essas mulheres são muito alvas e altas. Como assim? Mulheres brancas e altas, alva é branca, né? Então, brancas e altas no meio da Amazônia, liderando os índios ali, em cidades de pedra, que ele também relata, né? Essas mulheres são muito alvas e altas, com o cabelo muito comprido, trançado e enrolado na cabeça. São muito membrudas, membrudas, né? Palavra antiga, e andam nuas em pelo, tapadas as suas vergonhas com arcos e flechas nas mãos, fazendo uma guerra como 10 índios. Não só ele documentou, como você teve Theodore de Brie lá no século XVI, que desenhou, né? Basicamente, segundo o relato do Frei Gaspar de Carvajal, né? Então, é o tipo da coisa que, se você deixar, meu amigo, eles apagam tudo. Não sobra tradição, não sobra história, não sobra nada. E agora, se chegar nesse ponto, então a gente pode fazer isso, né? Tentar preservar as verdades históricas. A gente já começou por 2 apagadas, né? Que foi Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas. Isso aqui é tão verdade que o rio ficou com esse nome até hoje, né? O rio é o maior rio do mundo, simplesmente, Rio Amazonas, que se chamava na época Rio das Amazonas, tá? Muitos mapas e documentos antigos tratam dessa forma. Era o Rio das Amazonas, por causa das Amazonas que habitavam lá. E como que essas Amazonas chegaram? Basicamente, as Amazonas, bem como os fenícios, foram aliados dos troianos na Guerra de Troia, segundo essas teses, e essas teses vão se originar ali com o etnólogo e linguista Dom Henrique Onfroy de Thoron, aristocrata francês que veio para o Brasil, livro de mais de 150 anos, que a gente traduziu para o português moderno em uma edição única. Esse aqui eu editei, né? Fiz o prefácio, introdução, ilustrações e notas para explicar. Então tá bem interessante, vale muito a pena você ter. E o da Tartária, que esse é meu mesmo, eu que escrevi, que é o livro Tartária e o Império Apagado. Esse é maior também, tem 300 páginas, tá? Que a gente vai começar agora a receber eles já da gráfica, no nosso editorial aqui do Instituto São Brandão, que a gente começou, né? E já está operando aí, ativo e operante, como um instituto que já está indo para, agora em 2026, 7 anos, né? Instituto São Brandão, tá? Preciso só trocar isso daqui, porque aqui no site tá com esse... Aqui tá aparecendo 99,70, mas ele teve o reajuste hoje, tá? Isso aqui já vai ser corrigido, tá? Então, mas você clicar ali, você vai, porque teve o aumento do número de páginas, né? Tá? Então, entrou ali. Aumento do... Ok, pessoal?